Shabbat Shalom, pessoal! Como é bom estar aqui com vocês, é sempre muito gostoso a gente compartilhar com vocês o que a gente tem estudado sobre a palavra do nosso amado Deus e colocando o nosso entendimento, trazendo um pouquinho do que essa palavra tem falado para a gente. Hoje eu estou aqui com alguém muito especial, a nossa querida Zilda Zibian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Alex, queridos espectadores do canal Israel no Caminho. É com muita alegria que estamos aqui tendo a oportunidade, mais uma vez, de apresentar uma paraxá dessa semana. Isso aí. E exatamente, eu acho que esse estudo dessas paraxás, dessas paraxós, faz a gente crescer muito. Vocês não imaginam o quanto a gente tem aprendido só em lendo, estudando e refletindo a respeito dos textos para cada uma das paraxós. É muito legal. Eu encorajo vocês, e eu tenho certeza que a Zilda também encoraja vocês a fazerem isso. Pega os textos, leiam e reflitam. Faz uma diferença danada. E nós estamos agora no quinto livro do Pentateuco, né? O Deuteronômio, ou chamado Devarim. Na semana passada foi-se estudar o Devarim, o início exatamente desse livro de Deuteronômio. E no início, lá no versículo, só vou ler rapidamente, no versículo 3 de Deuteronômio 1, ele diz assim: no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. O livro de Deuteronômio, ele cobre os 2 últimos meses do povo de Israel antes de entrar na Terra Prometida. É muito importante a gente situar isso. Também é muito importante a gente saber que quem está ouvindo esse livro, quem vai estar ouvindo esse livro, não foram as pessoas que entraram, ou que saíram do Egito e entraram nessa caminhada do deserto, porque todos esses eles morreram, porque eles não confiaram em Deus. Deus ficou tão bravo que falou assim: vocês vão morrer guerreando. 600 mil homens de guerra, ou mais de 600 mil homens de guerra, morreram durante esses 40 anos, tá certo? Porque não confiaram em Deus. Quer dizer, gente, em caso de dúvida, confie em Deus. Essa que faz toda a diferença. Quer viver? Confie em Deus. É isso que temos que fazer e temos que aprender e cultivar. É, isso é muito interessante, porque aí é, esse é o segundo estudo dentro de Devarim, dentro de Deuteronômio, né? E ele chama-se Vaet Hanan, e quer dizer implorei graça. Gilda, que negócio é esse de implorei graça? Quem foi que implorou graça? Conta pra gente, vai. Então, foi Moisés, porque ele foi impedido de entrar em Canaã. Então, Moisés, ele acabou, tem história mesmo, que ele acabou ferindo a pedra, não é? E isso, na verdade, é um fato, né? Mas, na verdade, era o tempo de Moisés, né? Que naquela ocasião era o tempo do ministério de Moisés. Ia se começar um novo tempo, né? Mas é muito difícil, né? Para quem caminhou tantos anos e fez tudo que Moisés obedeceu ao Senhor, não é muito difícil para Moisés. Então ele implora ao Senhor, Senhor, tu começas a te mostrar, mostra ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa, Senhor, que Deus existe no céu e na terra e que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Só que o Senhor
já tinha definido. Então ele fala para Moisés: basta, basta, não me fale mais sobre isso. Não é? Agora eu vou te deixar uma função. Dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhe reportará por herança a terra que você apenas verá, não é? Então a gente se colocando, vê a situação de Moisés, que desespero dele, né? Eu queria pisar, né? E o Senhor, não, o teu tempo acabou, não é? Agora é o tempo de uma nova geração, né? Sendo conduzida pela força, não é? De um guerreiro, de uma pessoa de guerra como Josué. Foi discípulo de Moisés, viu tudo, não é? Mas nessa fase precisava de um homem de uma outra forma Mais de jovem, poder né, de cumprir o repente. propósito, né? Mais jovem, mais forte, não é? O Então, Moisés já tinha então uns 120 anos nessa época, né? exatamente. Então, essa que linda, né? Isso, né? Essa paraxá é muito especial mesmo. É verdade. Então, na verdade, o que aconteceu? Só lembrando, o povo vivia reclamando, né? Vocês sabem disso, vocês conhecem essa história. E eles pediram água. Eu acho justo eles pedirem água. Só que eles eram assim: não, você quer me matar, você não quer me dar água e não sei o quê. E o Moisés falou assim: Deus, o que que eu faço? Então Deus falou para ele assim: olha, vai lá e fala para a rocha e ela vai jorrar água. E o Moisés e o Arão foram desobedientes. Eles foram do lado da rocha e bateram na rocha. E Deus ficou muito bravo com eles. Ele falou assim: por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Isso uns 40 anos antes, né? Foi no começo da caminhada do deserto que isso aconteceu. E falando um pouco do Josué, e rapidamente, o Josué era, digamos assim, era meio que o general que comandava as guerras, né, que o povo brigava, entendeu? Então ele era, àquela altura, depois de 40 anos, um homem de guerra muito experimentado, muito voltado para Deus, muito fiel a Deus. Então, ele teve 40 anos de preparo para a fase seguinte. E a fase seguinte seria uma fase sem o Moisés, onde teria o Josué, onde teria os sacerdotes, onde teria os levitas, onde teria os elders, digamos assim, aqueles mais sábios, mais idosos, que iriam ajudar em todo o processo. Se você for lá em Deuteronômio 31, você vai ver muito bem isso. É, mas é uma nova fase. E nessa nova fase teve o implorei graça e Deus falou: acabou, está definido, você não vai entrar. O que eu vou deixar é que você veja da distância essa terra prometida. Então, no fundo, é isso que acontece em Deuteronômio 1 e 2, e até o 3, né? E quando a gente entra no Deuteronômio 3, a gente vê o seguinte, né? Essa mensagem ela vai exatamente a quem? Aos filhos e netos do povo que saiu do Egito. É, e é esse povo que vai entrar na Terra Prometida. Só que não necessariamente eles tinham conhecimento da palavra. Então, é aqui nessa paraxá, que a palavra é repetida. Em Deuteronômio 5, você tem a palavra de Deus, aqueles mandamentos que foram dados no Monte Sinai, eles são repetidos aqui para a nova geração. É algo impressionante. O Moisés está revendo toda a história. Deuteronômio é a revisão de toda a história do povo de Israel. E é o Moisés contando. E o Moisés até se lamentando: por sua culpa é que eu não vou entrar na terra prometida. Ele até fala isso.
Mas, no fim das contas, estava tudo dentro do plano de Deus. Deus sabia exatamente o que ia acontecer, Deus sabia exatamente o que precisava ser feito. E Deus sabia exatamente o que o povo precisava. E você sabe que hoje, ah, o judeu, digamos assim, mais fervoroso, ele faz a profissão de fé dele, ele declara a fé dele diariamente. E você sabe que existem três, três momentos de oração. Durante esses três momentos de oração, o povo judeu declara a fé deles, e é o que a gente chama de Shema. E Shema está em Deuteronômio 6, começa no versículo 4, né? E eu vou falar para vocês em hebraico Shema. Quem não entender, depois a gente lê aqui em português. Diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Isso é repetido 3 vezes por dia para aquelas pessoas mais fervorosas, e é a declaração de fé. Se você traduzir isso, ele diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um, Deus único e verdadeiro. E essa palavra errado, ele é um complexo. É alguém, ele é uma unidade, mas ele tem componentes na história, né? E aí ele continua: abençoado seja o seu nome, cujo reino glorioso é para todo o sempre. A segunda parte disso, né? O interessante é que, ok, esse é o Shema, essa é a declaração de fé. Só que fé sem botar as coisas em prática acaba não tendo o mesmo valor. Então, a partir do versículo 5 de Deuteronômio 6, começa a parte prática disso. E ela diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, que são as mezuzás, né? Os tefilim e os mezuzás. Então, gente, essa é a parte prática. Ou seja, veja, amarás Deus, amarás a Deus. E ah, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, eu tenho que saber essas palavras. Eu tenho que, se eu não souber essas palavras, como é que eu vou fazer o seguinte, que é ensinar a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, a hora que você estiver conversando com as pessoas da tua casa, com a tua família, pode ser numa refeição, pode ser num momento de lazer, pode ser num momento de oração. Você vai falar dessas palavras para os teus filhos. Você vai falar andando pelo caminho. Ah, gente, ó, estamos indo passear, que legal, peguei o carro, olha, vamos lá, vamos jogar bola, vamos para a praia. Nesse caminho, você vai também falar da palavra de Deus para as pessoas. Deitando-te, eu vou deitar, gente, vamos fazer uma oração, vamos rever o que Deus fez para a gente hoje. Deus fez tanta coisa hoje, às vezes eu nem pensei a respeito, mas Deus fez, Deus fez isso, Deus me protegeu. Teve aquele carro que passou na minha frente e não me pegou. Eu fiquei esperando no ponto de ônibus um tempão, mas o ônibus, quando chegou, eu entrei e tinha um lugar limpo, vazio,
para eu sentar, que coisa boa, Deus cuidou de você, né? Então a gente faz um agradecimento. E quando ele fala levantando-se, é assim. Tem gente até que faz o seguinte: antes de botar o pé no chão, já começa orando: Senhor, que o meu dia seja abençoado. Isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa, né? E o escrever nos umbrais das portas da tua casa, né? Significa você tem que ter ali, você tem que lembrar toda hora que você passa, que você entra pela porta, que você bate a mão no mezuzá, como é o costume, você tem que saber que é ali que está essa palavra que é daqui de Deuteronômio, que Deus deu para a gente. Deus deu para a gente conservar isso conosco, para a gente saber o tempo todo, o que Ele quer da gente. É fantástico, é fantástico. Mas você sabe que a Zilda estava comentando um negócio comigo, que tem na Brita da Chá, isso é repetido, é verdade, Zilda? Verdade, que faz parte da Brit Hadashah, dessa paraxá, é Marcos 12, onde Yeshua realmente responde que o mais importante mandamento é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não deixe, não existe mandamento mais do que estes. Amor ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então, que importante que é, né, para o povo de Deus, né, saber, entender que Yeshua, ele segue tudo aquilo que está escrito na Torá e ele fez da vida dele esses dois mandamentos, né? É. Amando ao próximo, não é? Quer E isso dizer, é muito lindo, é muito especial. Isso reforça, né? Quem é Yeshua, não é? uhum. Quer dizer, o importante é amar a Deus acima de qualquer outra coisa Sim. e amar o próximo. Essa aqui foi o que Yeshua introduziu, na verdade, porque no Shema você não tem tanto o amar ao próximo explícito, mas aqui ele é muito explícito, diz assim, e ame o seu próximo como a si mesmo. Não é mais do que você mesmo, nem menos do que você mesmo, mas como se você estivesse amando a você mesmo. Ou seja, em outras palavras, em termos práticos, não faça para os outros o que você não quer que os outros façam para você. Faça para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Essa é a maneira de você estar amando ao próximo. Você vê alguém com necessidade, você ajuda, você ajuda. Ajuda, às vezes, um pedaço de pão que você dá para a pessoa vai suprir alguma necessidade daquele instante. Você dá um passe de metrô, de ônibus, a pessoa está necessitada. Dá, você pode, você tem. E às vezes você precisa. Então, quando você precisa, alguém vai derramar o amor sobre você, que no fundo é o amor de Deus, é o amor de Yeshua derramado sobre a gente. Quer dizer, são duas mãos. Como a gente diz, uma mão lava a outra. E é isso que nós temos que seguir. Eu estava lendo também, na Haftará tem Isaías, né? E depois tem os Salmos, né? Isaías, é, ele começa assim: consolai, consolai o meu povo. É uma obrigação nossa consolar o povo de Deus. E o povo de Deus não é só o povo de Israel, são todos aqueles que vieram a entender quem é Yeshua
e aceitaram o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Nós temos que consolar uns aos outros, temos que consolar essas pessoas que entenderam ah, quem é Yeshua e que ele já pagou o preço do nosso pecado. Isso é fundamental nessa história. É, ele diz lá no versículo 10 que o soberano vem com poder. Quer dizer, eu faço a minha parte, mas o poder de Deus é que vai atuar em tudo isso. É o poder de Deus que vai transformar tudo isso, vai transformar a gente. Ele transformou a gente, transformou a Zilda, transformou a mim, transformou a minha família. Deve ter transformado pessoas na tua família também. Então, queridos, vamos em frente. O Salmo 90, na verdade, é uma oração e ela começa assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse salmo ele é atribuído a Moisés. É o único salmo que é atribuído a Moisés. Então, gente, vamos prestar atenção em tudo isso, né, Zilda? Vamos prestar atenção e clamar a Deus, nos entregar a Deus, fazer o amor ao próximo, é, ter em mente a importância do amor de Deus, supremo amor de Deus, do poder dele em nossa vida e vamos em frente. E que tal se a gente fechasse com uma oração, Zilda? Eu gostaria, inclusive, de complementar o Salmo 90, Claro, que é o que diz o seguinte: Moisés diz, orando ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos. Então, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a obedecer, a cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E, Pai, nos ajude a sempre agradar o Senhor e que a vontade do Senhor seja soberana, mas usa nossas vidas, usa tudo aquilo que sair das nossas mãos. É tão bonito ver, não é? Como Deus operou em todos os homens de Deus, homens e mulheres de Deus, ao longo da história deles, não é? Todos tiveram um papel importante, não é? Para o cumprimento da palavra de Deus. Sim? perfeito. E é isso que a gente tem que fazer. Temos que estar orando, clamando ao nosso Deus e servindo a Ele, né? Eu mando ao próximo, eu estou servindo a Deus. É isso que eu estou Sim. fazendo. E a gente vai desejar o quê? Um Shabbat Shalom para vocês, que vocês tenham um tempo muito gostoso nesse Shabbat com a sua família, voltados para Deus, dizendo, né? Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. É isso que nós precisamos ter a plena consciência e estar repetindo para nós mesmos. A gente tem que repetir isso para nós mesmos. Shabbat Shalom a todos, que Deus abençoe ricamente esse tempo de Shabbat com você e com a sua família. Shabbat com muito shalom. Amém. Tchau.